Paz a todos os irmãos, boa noite, passando com a poderosíssima palavra do Senhor nesta noite, a palavra que salva, que cura, que liberta, batiza com o Espírito Santo que nos leva para o céu. Aleluia, quero compartilhar nesta noite, aleluia, uma palavra em Hebreus 4,16, para depois estar orando, que diz assim: cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados, aleluia, em tempo oportuno. Aleluia, o Senhor está nos fazendo convite, assim como Ele fez pela manhã. O Senhor falou pela manhã que Ele deseja ouvir a nossa voz, a nossa oração, o nosso clamor, a nossa súplica, antes de qualquer pessoa orar por você, antes de você ouvir qualquer oração pela manhã. Aleluia, você tem que, aleluia, aleluia, se deixar ser ouvido por Deus, aleluia, e ter experiências com Deus, de Deus responder as suas orações. E mais, o Senhor está fazendo agora à noite outro convite, mais um convite. Cheguemo-nos, pois, com confiança. Nós temos que chegar diante de Deus com confiança, aleluia, com esperança, com fé, aleluia, não duvidando, porque a palavra de Deus diz que aquele que duvida, aleluia, como a onda do mar, que é inconstante e de Deus nada recebe. Mas nós temos que nos achegar com confiança ao trono da graça. O véu já foi rasgado de alto a baixo, e nós temos, através de Jesus Cristo, aleluia, nós podemos nos achegar a Deus através de Jesus, aleluia, o sumo sacerdote, aleluia, Jesus Cristo, o Filho de Deus, porque é no nome de Jesus que nós vamos ao Pai e que nós oramos e nós podemos, aleluia, com confiança, aleluia, adentrar ao trono da graça, aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, para que nós possamos alcançar, aleluia, misericórdia. Aleluia, nós precisamos de misericórdia, nós precisamos de perdão, nós precisamos, aleluia, da graça do Senhor, aleluia, e achar graça, aleluia, o favor de Deus, aleluia, sobre as nossas vidas, sobre aquilo que nós desejamos, sobre os nossos sonhos, sobre os nossos projetos, sobre tudo que diz respeito à nossa vida e que leva o nosso nome, o nome da nossa família. Nós precisamos, ir ao trono da graça para que nós possamos alcançar misericórdia da parte de Deus, que é a causa de nós não sermos consumidos, porque nós não merecemos nada, é tudo favor de Deus, e acharmos graça, que é favor de Deus, a fim de sermos, aleluia, aleluia, ajudados. Aleluia, o Senhor tem prazer em nos ajudar, o Senhor tem prazer em nos abençoar, o Senhor tem prazer, aleluia, em fazer, aleluia, como filhos dele e como nosso Pai, ele tem prazer em nos abençoar, aleluia, em nos responder e que nós venhamos ter experiências profundas com ele, aleluia, e nos ajudar em tempo oportuno. Sabe aquele momento muito difícil, aquele momento que você olha para um lado, olha para o outro e você sabe, só Deus, só Deus. Ninguém pode fazer nada por mim, é só Deus mesmo. Há momentos na nossa vida que é só Deus e ainda mais, ainda é só Deus e eu. E muitas vezes será só Deus e você, porque Deus muitas vezes ele permite, aleluia, para que nós venhamos crescer, para que nós venhamos amadurecer, para que nós venhamos ter mais experiências com ele. Não é que as pessoas elas são ruins ou que elas não estão nem aí para nós, mas muitas vezes é o Senhor quem permite,
aleluia, ficarmos só nós e Ele, às vezes numa guerra, às vezes numa batalha, né? Por vezes o Senhor levanta pessoas, sim, há momentos que o Senhor vai levantar pessoas para nos ajudar, mas há momentos específicos em que o Senhor, aleluia, que nós vamos passar, aleluia, nós vamos passar somente nós e o Senhor, mas Ele é suficiente, aleluia, na nossa vida, aleluia, para fazer tudo aquilo, aleluia, que Ele deseja fazer, aleluia, porque nós temos que orar pedindo a vontade de Deus quando nós estivermos orando, né? Colocarmos, Senhor, seja feita a tua vontade, em nome de Jesus, em primeiro lugar, aleluia, que a minha vontade, Senhor, coincida com a tua, aleluia, para que teu nome seja glorificado. Então, o Senhor deseja nos abençoar nesta noite, aleluia, em tempo oportuno, no momento que você mais precisa, aleluia, para que nós sejamos ajudados, fortalecidos, renovados, curados. Eu tenho tido uma experiência com o Senhor esses dias, desde o começo do ano. Eu comecei a me sentir mal devido a algumas situações que se levantaram e, e só eu e Deus, e mais ninguém. Aleluia, somente eu e Deus e mais ninguém. E eu quero dizer que o Senhor, aleluia, Ele me tocou, o Senhor tem me restaurado, o Senhor tem me curado, aleluia, porque nós temos que entrar na presença dEle diante do trono da graça do Senhor Jesus Cristo, com confiança, com fé, sabendo que se Ele não fizer por nós, ninguém mais pode fazer. E foi dessa maneira que eu tenho entrado e que eu entro diante de Deus, diante das minhas limitações, diante dos meus medos, né? Das nossas fragilidades humanas, das nossas impossibilidades. Nós temos que entrar, nos humilhar. O segredo da nossa vida também está na nossa humilhação, em nós, né, reconhecermos diante da soberania do Senhor Jesus que nós não somos nada e nos humilharmos diante dele. Aleluia. Tem uma palavra que diz em Lamentações, Jeremias, que diz assim: põe a boca no pó, desça na presença de Deus. Aleluia. Talvez haja esperança. Não sei o que você está passando, mas eu quero dizer, talvez haja esperança e há. Aleluia. Aleluia. Enquanto nós estamos vivos, a esperança. Põe a boca no pó. Humilhe-se diante do Senhor. Cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça nesta noite, para que o Senhor possa nos ouvir e nos atender. Aleluia. É um convite, né, para que nós venhamos ter fé, coragem, determinação e ousadia, né, entrarmos não duvidando, mas crendo que o Senhor é aquele que responde e temos que entrar sem medo, aleluia, sem culpa, porque muitas vezes nós nos sentimos culpados, nós somos seres humanos, temos a nossa humanidade, nós falhamos, nós pecamos, nós somos falhos. Então, nós temos que entrar na presença de Deus sem medo, sem culpa, né? Apenas rasgar o nosso coração, como a palavra de Deus diz, e não as nossas vestes, e nos humilhar diante de Deus para que ao seu tempo, né? Aleluia, ao tempo oportuno, ele venha manifestar o seu poder, né? O trono da graça é um acesso direto que nós temos ao Senhor Jesus Cristo, aleluia, e o favor por meio de Jesus, aleluia. Não existe nenhum impedimento, há um acesso livre para eu e você entrarmos na presença de Deus, aleluia. O véu se rasgou de alto a baixo, para que nós tenhamos livre acesso a presença do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Vamos fazer uso desse acesso. Aleluia. Quantas vezes for preciso, né? O Senhor está nos esperando. Aleluia. O Senhor está nos aguardando ansiosamente. O Senhor espera por nós.
Aleluia. Eu sei que o Senhor não tem ansiedade, é uma forma de expressão, mas o Senhor nos espera. Aleluia. Quero deixar outra palavra para estar orando, que fica em Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas. Não deixa que a ansiedade tome conta do teu coração. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Aleluia. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações. Aleluia. As vossas petições pela oração e pela súplica com ação de graça. O Senhor deseja, conhecer. Aleluia, sejam conhecidas diante de Deus, ainda que o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente, Ele já sabe tudo o que nós precisamos, antes de nós falarmos, o Senhor já sabe, aleluia, o que está no nosso coração, mas o Senhor quer ouvir da tua boca, aleluia, o Senhor quer ouvir a tua petição, que seja conhecida diante de Deus, as tuas orações, as tuas petições, o teu clamor, aquilo que você espera da parte de Deus, aquilo que você deseja, aquilo que você quer da parte do Senhor. O Senhor está nos convidando mais uma vez, assim como pela manhã, Ele quer ouvir o nosso clamor, Ele quer ouvir a nossa voz e a nossa oração. Aleluia, eu vou estar orando agora. Tem algumas pessoas que eu coloquei aqui que estão precisando de oração. O Gustavo, que é sobrinho da tia Glória, a Débora, que é irmã da nossa irmã Ana Paula Fashion. Temos o apóstolo Torres, temos a Regina, temos a Sueli, temos muitas pessoas que estão precisando de oração, que estão precisando ser tocadas, que estão precisando, de um renovo da parte de Deus, que o Senhor esteja acrescentando fé aos seus corações, para que elas possam crer na promessa, crer na vitória, crer na cura, crer na libertação, porque o Senhor é aquele que faz. Quando eu inicio esses meus vídeos, eu sempre falo, o Senhor é que salva, o Senhor é quem cura e o Senhor é quem liberta. Nós somos apenas, aleluia, porta-vozes do Senhor, aleluia, pessoas que se deixam, ser usadas por Deus, mas o milagre quem faz é o Senhor, a cura quem ministra é o Senhor, aleluia, a salvação é o Senhor quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, tudo é o Senhor, aleluia. Então vamos entrar ao trono da graça nesta noite com confiança, aleluia, porque essa é a oportunidade, aleluia, que o Senhor está nos dando, aleluia, de nos ouvir e apresentar esses pedidos, aleluia, apresentar os hospitais, as pessoas que estão enfermas, doentes, desenganadas, pessoas que muitas vezes já estão sentenciadas, mas o Senhor é aquele que revoga toda sentença, toda maldição, o Senhor é aquele que, aleluia, tem o poder, aleluia. Se Ele tem o poder de ressuscitar os mortos, quanto mais de curar o enfermo, não importa qual a sua enfermidade, qual a sua dor, qual a sua dificuldade, qual o seu problema, o Senhor nesta noite Ele te visita pelo poder da palavra de Deus, aleluia. Em nome de Jesus eu estou orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez na Tua presença, eu venho entrar diante do trono da graça, Senhor, segundo a Tua palavra, Senhor, nós temos livre acesso diante da Tua presença, Pai, para entrarmos, Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho unigênito, Pai, nós entramos, Pai, para Te pedir, para Te clamar, aleluia, por esses pedidos de oração, por essas pessoas a qual eu já coloquei diante de Ti nesta noite, Pai, esteja visitando a cada uma, fazendo um milagre na vida de cada pessoa, operando o impossível, Pai, porque a Tua palavra diz que o Senhor faz além daquilo que nós pedimos ou pensamos,
segundo o poder que opera em nós, que é a nossa fé, é pela fé, nós temos que ter fé. Cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da Tua graça, Pai, com fé, com confiança nesta noite, de que o Senhor visita a causa do meu irmão, a causa da minha irmã, que o Senhor visita a enfermidade deles, que o Senhor toca, Senhor. Senhor, é impossível para o médico, é impossível para os homens, Senhor, em nome de Jesus, mas para o Senhor não há impossíveis em todas as tuas promessas, aquilo que o Senhor tem como promessa, como bênção sobre a vida de cada um, Senhor. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais e além do que eles possam pedir, que eles possam pensar, imaginar. Deus, coloca a fé nos corações, coloca a confiança, aleluia, coloca a certeza, a convicção, Pai, e que seja conhecida diante do Senhor todas as orações de cada um, Pai. É tempo de nós nos aproximarmos mais de Ti, é tempo de nós chegarmos a Deus, diz a Tua palavra, e o Senhor se achegará a nós. Pai, em nome de Jesus, Senhor, ajuda, Senhor, a cada um, Pai. Nos ajuda a te buscar, nos ajuda, Senhor, a ter o nosso tempo de oração. Não importa se seja 5 minutos, 10 minutos, não importa se muitas vezes nós chegamos ao trono da graça do Senhor, que nós nos ajoelhamos e nem palavras nós não temos, mas fique de joelho, vá para a presença, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com teu Pai em secreto, aleluia, porque Ele vai te ouvir, Ele vai te responder, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, mesmo que muitas vezes, quantas vezes eu cheguei aí para a presença do Senhor e eu não tinha palavras, eu fiquei somente de joelhos, me sentindo fraca muitas vezes, sem saber como orar, sem saber como pedir, como clamar, mas eu estava ali. E você faça isso em nome de Jesus, aleluia. Fique por um tempo ajoelhado na presença do Senhor, aleluia. E o Senhor, aleluia, vai vindo com a sua presença, Ele vai vindo com o seu Espírito Santo. E daqui a pouco as palavras elas vêm, as palavras elas brotam, aleluia. Aleluia, e se a palavra não brotar, as lágrimas vêm, e uma lágrima fala mais do que 1000 palavras. Muitas vezes o Senhor recolhe as nossas lágrimas, o Senhor recolhe, aleluia, aleluia, até a oração no pensamento, quando nós não sabemos orar como convém, o Espírito Santo de Deus nos ajuda nas nossas fraquezas, aleluia, Ele coloca a oração no nosso coração, ele chora com gemidos inexprimíveis, diz a palavra de Deus, pelas nossas vidas, aleluia, nós temos, aleluia, alguém, aleluia, aleluia, o Espírito Santo de Deus, aleluia, o Espírito Santo de Deus, ele geme com gemidos inexprimíveis pela tua vida, pelas nossas vidas, aleluia, diante de Deus, aleluia, diante das nossas fraquezas, das nossas misérias, diante, aleluia, o que nós não podemos, aleluia, é deixar de fazer aquilo que nós temos que fazer, aleluia, porque o Senhor, Ele exige de nós também. O Senhor tem me dado uma palavra nesse tempo. O que é que o Senhor pede de ti? O Senhor pede também de nós algo. O Senhor requer de nós algo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quem sabe o Senhor não está requerendo de ti mais um período de oração, de busca, né? Você está precisando, você está passando por uma dificuldade, por uma enfermidade, por um momento difícil, né? O Senhor deseja ouvir o nosso clamor, o Senhor deseja ouvir a nossa voz e a nossa súplica, que elas sejam conhecidas diante de Deus com ação de graça, já agradecendo pela vitória, já agradecendo, aleluia, e profetizando testemunho, profetizando culto de ação de graça, aleluia. Que o Senhor esteja abençoando a tua casa, a tua família, que o Senhor esteja te levantando, te fortalecendo, te renovando, que o Senhor esteja derramando da sua unção, mais unção, da autoridade, poder, tudo aquilo que nós precisamos para estarmos de pé, aleluia, na presença de Deus, fazendo a sua obra, aleluia. Eu
costumo dizer que muitas pessoas, aleluia, elas vão passar pela terra, por esta terra, aleluia, o Senhor está colocando isso no meu coração agora, e elas vão morrer somente com a sua salvação, aleluia, porque elas não querem servir ao Senhor na terra, né? Elas têm medo até do inferno, elas querem ir para o céu, né? Mas elas não querem ter a disponibilidade, a vontade de dizer: eis-me aqui, de servir ao Senhor. Eu quero dizer nesta noite, aleluia, se o Senhor te pedisse nesta noite que Ele deseja algo a mais de ti, mais do que somente a tua salvação, que o Senhor deseja que você esteja na casa dele todos os dias da sua vida, que Ele deseja te usar como instrumento nas mãos dele, que Ele deseja fazer uma grande obra na sua vida, aleluia. Será o que aquilo que você está pedindo para Deus, que talvez seja impossível para você, aleluia, aleluia, não vale a pena você se dedicar mais, você pensar na possibilidade de viver uma vida, né, uma vida mais próxima de Deus, né, não tão alheia a Deus, não tão distante, aleluia. O Senhor está nos chamando para perto. Nesta noite o Senhor está chamando pessoas para perto. O Senhor está dizendo que não quer, aleluia, somente salvar. Aleluia, o Senhor quer salvar, o Senhor quer curar, o Senhor quer libertar, o Senhor quer transformar, o Senhor quer te usar. Aleluia, aleluia. Mas muitas vezes, e que isso não seja o nosso caso, que nós venhamos a Deus somente quando nós estamos precisando, aleluia, mas que nós venhamos em todo tempo, nos lembrar do Senhor, nos momentos bons, quando tudo vai bem, quando tudo está bem, e quando tudo também, aleluia, estiver mal, quando a luta vier, quando a prova vier, aleluia, aleluia. Vamos buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Essa tem sido a palavra do Senhor para esses dias. O Senhor tem algo maior, o Senhor tem algo especial na sua vida, aleluia, realizar muito mais do que um milagre, muito mais do que uma cura, aleluia. O Senhor quer, aleluia, aleluia, ser achado por nós, aleluia, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O Senhor deseja ser achado por nós, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor deseja se revelar a nós, aleluia. Um dia eu estava na pia da minha casa e o Senhor começou a falar um louvor da harpa comigo. Um louvor que fala assim: revela-nos, Senhor, revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas do seu imenso amor. O Senhor estava falando comigo que muitas pessoas precisam que Jesus seja revelado a eles. Muitas vezes nós ainda precisamos conhecer o Senhor de uma forma que nós não conhecemos. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador. Peça para Deus nesta noite: revela-me, Senhor, Jesus, meu Salvador. Aleluia. O Senhor quer se revelar a nós, o Senhor quer se apresentar a nós. Aleluia. O Senhor deseja isso, deseja que nós venhamos ter experiências com Ele, como diz em Jó 42. Antes eu só te conhecia de ouvir falar, pelo que os outros falavam, pelo testemunho dos outros, pelo que as pessoas contavam, mas agora, aleluia, os meus olhos te veem, agora eu ando contigo, eu te conheço de andar contigo, de saber que tu és aquele que me guarda, que me rege, aquele que me orienta, que me guia, que me protege, que me ama.
aleluia, que me salva, que me cura. O Senhor deseja, aleluia, que nós venhamos andar com Ele, aleluia, como se anda com um amigo, aleluia, como se conversa com um amigo. Nós precisamos conversar com o Senhor como alguém que é amigo íntimo, aleluia, porque o Senhor é nosso amigo, aleluia, Ele é nosso Pai, Ele é nosso amigo, Ele é nosso tudo, aleluia. Meu Deus, meu Pai, visita essas pessoas nesta noite que precisam, Pai, aleluia, de uma intervenção divina, de um grande milagre, estão diante de uma grande possibilidade, estão diante, Senhor, Deus, em nome de Jesus, Pai, de coisas impossíveis que elas estão desejando, buscando, pedindo, Senhor, socorro. Tua palavra diz que Tu és socorro bem presente na hora da angústia. Vai ao encontro dos angustiados, vai ao encontro dos tristes, Pai. Aleluia, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Vai ao encontro, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Porque a Tua palavra diz que o Teu choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Deus, eu profetizo que a alegria virá pela manhã na vida daqueles que estão me ouvindo nesta noite, que a alegria virá ao amanhecer, o Senhor virá com a vitória, o Senhor virá com a vitória sobre a tua vida, com restauração, com cura, com tudo aquilo que você precisa. Visita as causas impossíveis, Senhor, as causas que estão, Senhor, engavetadas. Entra com providência divina, Pai. Entra, Senhor, com milagre, Senhor. Entra com milagre, com restauração, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Senhor, restituição em todas as áreas das nossas vidas, na nossa vida sentimental, espiritual, material, física. Restitui, Senhor, em nome de Jesus, as nossas vidas nesta noite e abençoa o teu povo e a tua igreja na terra. Abençoa o meu irmão e a minha irmã, Senhor, que nesta noite eles possam, Senhor, estar em posse de vitória e se sentindo abençoado, Senhor, por Ti nesta noite, Senhor, porque o Senhor é aquele que nos visita, o Senhor é aquele que visita a nossa vida, o Senhor é aquele que visita a nossa causa, o Senhor é aquele que peleja por nós, aleluia. O Senhor é aquele que peleja por nós nessa noite para nos dar a vitória, em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, pela Tua presença, Pai, em nome de Jesus, Pai. E eu creio na vitória de cada um dos meus irmãos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja visitando a cada um, visitando a sua casa, a sua família, Pai, em nome de Jesus. Dá uma ordem aos teus anjos a respeito de cada um, Pai. Em todos os seus caminhos, esteja guardando a entrada, a saída. Abençoa, guarda a sua alma, guarda a sua entrada, guarda a sua saída, desde agora e para sempre, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, fique com essa palavra, fique com essa oração em nome de Jesus e busque a Deus, busque mais a Deus, busque a Deus antes de você ir dormir, faça a sua oração, desça, nem que seja 5 minutos na presença de Deus e Ele continuará a falar com você, amém? Se você puder, esteja compartilhando o canal, dando o seu like, ativando as notificações para que cada vez que eu colocar um vídeo, você seja notificado aí no seu celular com um vídeo novo, com uma palavra nova, com oração, com tudo aquilo que o Senhor tem reservado e preparado para cada um de nós. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E sobre ti o Senhor derrame a sua paz. Uma boa noite e até o próximo vídeo, se Deus quiser.